Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ângelo Machado, sou CEO aqui da Comece e estamos começando mais um Café com Governança, aquele podcast onde a gente traz insights sobre liderança corporativa, desafios do dia a dia e principalmente como a gente enfrenta a jornada de crescimento de um negócio que não só opera no Brasil, mas também tem capacidade de operar em outros mercados. Naturalmente que para enriquecer sempre uma dinâmica como essa, é importante a gente trazer pessoas que estejam com a gente aí no meio desse combate e enfrentando a realidade dos negócios, né? Que não é só teoria, é muito prática, é muito pé no barro, como eu digo assim. E hoje a gente conta com um convidado realmente super especial, pessoal. A gente está aqui com o Lucas Vasconcelos, CFO da ExitLag, que é uma empresa brasileira de tecnologia voltada também ao mercado global, não só de jogos eletrônicos, mas também em outras frentes de negócio, e que traz muita curiosidade pelo potencial que ela tem, e naturalmente isso acontece com pessoas certas nos lugares certos. E podem ter certeza, pessoal, que a minha intenção aqui vai ser espremer todo o conhecimento do Lucas e ajudar vocês a entender como ele enfrenta o dia a dia dessa empresa e, quem sabe, aí ser uma referência de relacionamento e contato para vocês. Seja muito bem-vindo, Lucas. Eu agradeço aqui em nome da Comércio e de todos os clientes o teu tempo aí, que eu sei que é bem disputado no dia a dia. Obrigado, brother. Conta para nós aí quem é o Lucas e o que tu está aprontando agora nesse momento. Boa, valeu, Ângelo. Obrigado aí pela recepção também. A gente tem um relacionamento com a Comércio já, deve ter uns 7 anos já que eu interajo com a Comércio Exato. profissionalmente, né? Então, sempre indico também o suporte de serviços de vocês aí. Interajo muito com a parte contábil, fiscal, tributária, área de DP também. Legal. Como você Legal. falou, meu nome é Lucas, eu atuo aí como dentro da área de finanças tem, cara, 10, 12 anos. Comecei cedo já dando consultoria, então passei por várias empresas de vários nichos e tamanhos, passei por distribuição, varejo, fábrica, e-commerce, Legal. eu passei por quase todas as categorias. E aí, depois disso, eu fui já para um caminho mais startup, né? Passei por algumas startups. A startup que a gente se encontrou na época foi a Jovem Gênios, que foi quando eu iniciei o trabalho Isso, exatamente. de reestruturação. A primeira vez com a Comércio, né? A gente estava recebendo investimento do Fundo Domo, do BNDES, da Faber Castel, e o financeiro lá, barra contábil, estava na maturidade baixa ainda, e pecaram os investimentos. A gente precisou fazer um trabalho forte de reestruturação para poder ganhar a confiança do mercado dos investidores. Deu super certo com a Comércio ali, sendo minha parceira na área fiscal contábil, e surgiu a parceria. Isso deve ter tem 7 anos, isso já passou rápido. O tempo passa, né? Quase uma década, né? Tava animado lá, né, hein? 7 anos, né? Parece que foi ontem, mas já tem uns 7 anos. Eu E tava brincando, só eu perdi cabelo nessa jornada aí, né? Eu acho que eu tô na cadeira errada dos negócios, né? eu perdi também, mas tem os truques, né? Ai, ai, ai. Mas Cara, aí a partir daí eu continuei nesse mercado de empresas de alto crescimento. Depois das reuniões eu virei head de finanças do G4. Cheguei lá, quem estava fazendo a minha posição era CEO na época, então não tinha times muito estruturados. Estruturei um time de 28 pessoas, construí do zero todas as áreas: FP&A, controladoria, contábil, financeiro, cobrança, jurídico, que também sempre fica debaixo de mim, facilities. Então, nosso time lá saiu de 2 pessoas para 28. Eu participei da contratação de todo mundo, estruturação de processo, implementação, enfim, subimos a régua até chegar numa empresa que tinha já confiabilidade na estrutura de dados, muita automatizada e reports ali, tanto contábil quanto gerencial, né? Na área de negócios, muito drivado para negócio nas empresas que eu passo. Participo dos fóruns de comitê de receita, comitê de resultado. Legal. Muitos deles eu que puxo, na real. Eu tenho esse viés muito de CFO drivado para negócio, então eu olho recorrência, eu olho margem, eu olho churn, eu olho LTV, eu olho todos esses indicadores de negócio, não fazem parte da minha rotina aqui, atuando ali como o braço direito do CEO para a gente tomar as melhores decisões, junto com a direção que com essas áreas, né? Produto, marketing, etc. Sim. Aí do G4 eu fiquei lá 3 anos, senti que o ciclo tinha acabado porque eu queria um desafio. Como que eu posso falar? O G4 é uma empresa de capital fechada, né? E eu queria algo que tivesse mais chance em futuro próximo de movimentações de M&A, talvez um IPO,
ou coisas que realmente me obrigassem a subir o nível internacionalmente, né? E aí Uhum. a Lag, que é a empresa que eu estou hoje, veio num momento assim que casou perfeito. Eles estavam precisando de uma pessoa assim de finanças drivada para negócio, mas que também tem dessa parte de estruturação, né? De tesouraria, de contábil, de fiscal e controladoria, etc. E aí eu vim assumir esse desafio também aqui na Exit Lag, então também estruturei todas essas áreas aí, pegando ele bem do início, né? E hoje eu estou na empresa, já vai fazer quase 3 anos, e a empresa Exit Lag é um software global, né? Então a gente atua em todos os países do mundo, a gente tem cliente, Exato. pô, nas Filipinas, a gente é muito forte nos Estados Unidos, É impressionante, né? é muito ramificado, e aí a gente vai falar mais disso, mas eu estou nesse desafio da Exit Lag aqui, que é um desafio global, que é o que eu estava buscando e que a empresa também está me proporcionando, e eu estou conseguindo contribuir com eles. Né? Não, fantástico. Acho que essa jornada ela comprova aí o teu potencial de entrega e a tua capacidade até de resiliência, né, para ambientes muitas vezes desafiadores, né, principalmente quando tu vai além mar, né, eu brinco, né, que é tu entrar em mercados que não só é empresarial, mas também tem muito a ver com cultura, né, e com particularidades e comunicações que mudam muitas vezes de uma área para outra, né, então isso, às vezes as pessoas não enxergam, mas e querendo ou não, isso assim, influencia até numa estratégia de gestão financeira de um negócio de alta escalabilidade, né? Eu acho que é um barulho interessante que tu dorme aí todas as noites, né? Sim, sim. E nos conta um pouquinho sobre a jornada de crescimento, assim, você numa cadeira de CFO ou de decisor de algumas tomadas, ou até mesmo quem contribui, né, para onde o Leme vai, né, em relação a um negócio como a Stileg, assim, o que que tem te, o que que foram, quais foram os principais desafios, os principais, assim, bullets, né, que tu até pode trazer como referência para quem está pensando em ser um Lucas um dia na vida, né? Sabe, que está nos ouvindo aqui, essa galera que está empreendendo e está passando por dificuldade e podendo, quem sabe, te ter como uma referência, assim, de resiliência e de organização, né? De um roadmap de ações, assim, dentro de um negócio como esse aí, né? Boa. Então, vou trazer alguns desafios que a gente tem aqui. Eu estava até conversando esses dias com o pessoal lá de Receita do Conta Azul, que acho que vocês são parceiros também, que eles são Sim. também, né, para fazer um bench ali, mas eu vou explicar melhor um pouco quais são os desafios, né? Quando a gente chegou na ExitLag, não só eu, vieram algumas outras pessoas, a ExitLag tem uma cultura aqui de tecnologia, né? Então é muito drivada para produto, para cara, o nosso produto tem que ser o melhor, a proposta de valor tem que estar acontecendo muito bem, o software tem que estar entregando a proposta de valor de otimização de rota ali em todos os jogos. Tinha já muito um drive para produto e tecnologia do produto ser performático, mas tinha pouco drive para resultado, de acompanhar, por exemplo, o funil de aquisição inteira da empresa, ter uma meta de receita bem fundamentada, né? Que acho que muitas empresas têm esse desafio de saber fundamentar Boa. uma meta, acompanhar isso. Aí você pode, se quiser aprofundar algum desses temas, eu posso aprofundar. Mas, tipo, Tá. fundamentação de receita, acompanhamento, GMTD, quanto que fez no mês, quanto que deveria ter feito, receita diária, foi tudo algo que a gente foi implementando para potencializar a cultura da Exit Lag aqui, por ser uma empresa de tech. Hoje, nós temos um desafio, e até eu tenho como CFO, por quê? Falando da parte de negócio, né? Eu sou acostumado a ter empresas que eu consiga correlacionar muito mais o esforço e investimento com o resultado, porque essa é a primeira empresa Perfeito. que tipo, em todos os países, né, literalmente, do mundo. As outras empresas, elas eram brasileiras, que eu atuei, pelo menos. Então, assim, já facilitava um pouco, porque é um mercado só. E isso influencia tudo, desde a forma de pagamento que você vai oferecer para o cliente, até a maneira que ele pensa com a decisão na venda, né? Até a comunicação, como você falou, dependendo da cultura do país. É como se fosse a Netflix. A gente tem que aceitar, sei lá, vale de transporte na Índia, e a galera lá Sim. usa vale de transporte para pagar. Aí, pô, o Irã ele tem tratado de guerra com os Estados Unidos, então eu não posso transacionar dinheiro entre os países. E até ações de comunicação na Rússia, por exemplo, a gente tem que tomar algum certo cuidado. Então, é muito mais complexo quando é um business global do que um business regional. Isso impacta todas as nossas Sim. alavancas de negócio. É muito mais dinâmico, né? Sim. E complexo mesmo. Então, esse é um Sim. desafio que eu tenho aqui. E o outro é de correlacionar, por quê? Nos outros negócios, quando você trabalha com inside sales, não sei como é a estrutura que você de vendas, etc. Mas dá para eu correlacionar, por exemplo, minha receita caiu porque a conversão caiu. Talvez meus vendedores estejam vendendo mal, né, fazendo mal pitch. Ou estou trazendo um lead não qualificado, meu time de marketing está trazendo cliente que
não é qualificado para o meu negócio, né? Pessoas que não comprariam. Na Exit Lag é muito complexo, porque é muito pulverizado. Então, por exemplo, às vezes a gente pode fazer uma ação com creator, com influenciador, tipo Fallen, por exemplo, que é um dos Sim, maiores jogadores do mundo S. Isso aí vai dar retorno daqui aos 3 meses, 4 meses. O vídeo dele às vezes não está performando no YouTube. Quem mexe com o YouTube sabe, né? Às vezes um vídeo não está é, performando. Aí do nada um jogo faz um lançamento, esse vídeo explode depois de um ano e começa a trazer receita para gente. Então, esse é um desafio que eu tenho aqui de conseguir correlacionar resultado com investimento. Cara, a gente vai investir nesse canal, vai investir nesse time, mas, pô, isso aqui pode dar retorno daqui a 6 meses. Não é algo que eu tô mais é acostumado de cara. desafiador, né? É. Então, isso é algo que para mim é bem complexo, assim, que é você perguntou dos desafios que eu tenho aqui como CFO hoje, é esse, de correlacionar retorno numa empresa que a timeline do resultado, do retorno, ela é muito dinâmica e é pulverizada no mundo inteiro. Se teve um terremoto na Venezuela agora, nossa receita caiu lá. Então, eu tenho que ter Sim. atenção até no ambiente externo, entendeu? Porque influencia muito, não só o que a gente faz aqui dentro. Tu vê só, né? E eu acho que isso tá muito conectado, e tu me corrige se eu não estiver falando alguma bobagem, Lucas. Na minha percepção, ao menos, eu vejo o CFO muito como um maestro, né? Do ponto de vista de fazer algumas direções macros e alinhamentos, até provocações estratégicas em relação a tirar um pouco a emoção, né, do founder, né, que tem aquela paixão do produto, né, um cara mais pé no chão, eu diria, né. Como é que tu lida, assim, com um relacionamento com o board, com os founders, como é que tu lida na questão de estruturação de time, né, tu nos trouxe, enfim, acho que a relação com a Comércio é super bacana, mas não é só ela, né, tu tem todo um ecossistema à tua volta, e você, Sim. como um executivo, como é que tu percebe isso? Como é que tu pensa quando tu vai montar uma estrutura, até de time interno, né, para te ajudar nesse desafio aí que tu tem, né, que é global, como tu está envolvido hoje, assim, conta um pouquinho dessa Sim. situação aí. Hoje a gente tem a estrutura assim, a Comércio cuida de toda a nossa operação do brasileira, né? De Uhum, contábil fiscal. A gente tem uma contabilidade nos Estados Unidos que cuida de uma LLC nossa lá. A gente tem, talvez vai ter outra estrutura contábil em outro país que a gente está vendo aí que faça sentido. E aí vai ficar com essas 3 estruturas, mais a holding, né? E aí vai subindo ali na holding que cuida desse grupo econômico. Então eu tenho o desafio de ter várias operações contábeis rodando ao mesmo uhum, tempo. Em relação a time, eu tenho estruturação por vertical, então eu tenho uma pessoa bem sênior na área de FP&A, que é um braço direito meu, porque cuida de toda a parte de projeção financeira que você falou, de boa. BP, a gente está ali conseguindo trazer visibilidade dos números, a gente fez até cara, a gente fez agora uma projeção com Cloud, né, Code, a gente fez um motor que a gente chama de projeção de receita, por exemplo, Uhum, que a gente consegue pegar todo o histórico da ExitLag em todos os planos, todos os corróis de inovação, e consegue prever a receita da ExitLag para frente com uma assertividade muito alta, que era um desafio que a gente tinha aqui. Então, que por exemplo, como a bacana. gente lida com receita recorrente, aí é um exemplo de finanças de FP&A, a gente conseguiu Uhum, fazer com o Cloud Code um motor de previsibilidade, sabe? Está sendo usado em todas as reuniões, até da direção, para a gente tomar decisão. A uhum, gente montou meio que estatisticamente para cada linha de receita da ExitLag tem a premissa, várias premissas, né? Então, assim, uhum, tem a de FP&A, que isso aí até conecta com eu botar ele no pé no chão, né? Porque assim, o founder sempre vai ter, cara, vamos. E realmente esse é case, né? A gente tem 634 mil usuários já ao redor do mundo ativo, né? Não a que passa nesse tag, isso aí só ativo. Então o founder ele tem total confiança no produto, sabe? Existe há 13 anos a empresa, desde o Tibia, né? Jogava Tibia. sim, Então a gente tem muita confiança no produto. A gente é o melhor do mercado, tipo, global mesmo. Tipo, a gente tem mapeado nossos concorrentes, mas a fantástico. gente do mercado global. Então, assim, eles querem crescer em vários sentidos. Inclusive, ano passado, a gente teve um erro estratégico, a gente tentou abrir várias verticais novas, desde loja de roupa da ExitLag até várias outras que a Uhum, gente não era o nosso core business. Isso daí custou para a gente a nossa meta outra, que a gente chama aqui, né? Que a gente tem 3 metas de receita. E não conseguimos uhum, bater a outra por causa disso. Que foi sim, uma aprendizagem que eu tive ali, que você perguntou, né? Como é que você gerencia? Tipo, ano passado a gente não conseguiu ter essa fundamentação. E aí a gente teve um impacto por conta claro. de esse ano a gente já está muito mais assertivo. Por quê? Porque o financeiro também amadureceu muito com a área de controlador e FP&A, por exemplo, esse motor que eu te falei e várias outras iniciativas. E hoje eu consigo embasar sempre com o número já, entendeu? Tipo, cara, essa decisão faz sentido, porque o LTV desse país é tanto. Hoje a gente já está num nível que é muito menos achismo em conversa de bar, vamos botar assim, e muito mais Sim, número para tomar decisão. E aí não, fantástico. me ajuda muito a Ah. tipo, convencer para não perder a mão.
É tipo isso. Não, e tu trouxe um ponto que eu acho que é super importante, né, Lucas? Principalmente para tomar decisões em volumes como o que tu tem que tomar, e isso naturalmente tem uma responsabilidade grande por trás, né, em relação à condução de decisões, que é o próprio avanço da tecnologia, né, com IA e com ferramentas que potencializam, né? Como é que tu Sim. vê hoje, cara, um cenário de gestão de negócios do porte da Stileg, enfim, em relação a desafios de instrumentalização, sabe, pro Lucas, né? Assim, há anos atrás e agora, o que tu acha, cara, não pode faltar na minha caixa de ferramenta, assim, hoje, como um decisor ou como um maestro, para poder, assim, me sentir mais à vontade no meio desse tiroteio todo, né? Você diz de skills em geral ou de IA? De skills ou de ferramentas que tu acha que, cara, isso aqui a gente não pode deixar de lado, né? Enfim, ou realmente ter uma estrutura, como tu falou, de controladoria realmente profissional, enfim, né? O que tu acha assim, Sim. cara, isso aqui eu não abro mão, né? Cara, eu não abro mão da área de FP&A ser mais alto nível possível, porque ela tange toda a Top. parte de especialidade conecta com o negócio, inclusive atuando como business partner das outras áreas. É a área que gera muito valor para a empresa se for bem construída. Tipo, muda Sim. realmente o sentido da empresa. A área de FP&A, se for bem tocada, dando suporte a um bom CFO drivado para negócio, é o que acontece aí. A empresa que sai de 50 milhões, 40 milhões para 500 milhões com uma margem maior. Tipo, muito disso, poxa, é o que você falou, né? É orquestrado pela área de FP&A, debaixo do guarda-chuva do CFO, e a controladoria na retaguarda, cuidando do orçamento dos custos. Então, é basicamente assim que funciona, né? Isso daí eu não abro mão. Essas áreas na minha gestão sempre são muito fortes, são sênior. Assim, saíram de que eu vou falar o nome aqui, mas tipo... Não dá para subestimar, né? Não vale nem a pena, né? Porque, sei lá, é um motor desse que a gente constrói que a gente ganha milhões ali de erro que a gente teria, sabe? De decisão que a gente teria. Assim, não, então nem vale a pena não investir para empresas que já têm um porte ali, sei lá, para mim, acima de 3, 4 milhões de receita no mês, já deveria ter começado a pensar numa área de. Então. Mas assim, de ferramentas, cara, IA, a gente tem usado bastante aqui, mas IA também, eu tenho estudado bastante, fui até para o evento do Morgan Stanley lá em Orlando agora, eles falaram bastante de IA que Legal. cuidado por AI é caro, né? E aí tem muita gente usando AI sem ter estrutura, até no contábil, tipo, o cara não tem esse processo desenhado, não sabe o output que quer ter, e aí às vezes a AI ou erra mais ou fica eficiente. Então, a gente aqui na SFEG está usando para várias coisas como essa que eu falei, a gente usa com cautela hoje para ver se realmente, por exemplo, tinha um caso aqui que, o cara, eu peguei o cartão do cara, corporativo, ele estava usando tipo $2.000 de AI para fazer uma função que tipo um estagiário faria, entendeu? Ele tá pagando. Exato, tu falou tudo aí, cara. Aí eu falei, não faz sentido. Ele falou que não faz sentido, né? Isso aí é mais fácil contratar um analista sênior por 10 mil. Isso aí é muito relevante. A gente estava numa dinâmica aqui há uns dias atrás com o nosso CEO, né? A gente tem um diretor de operações, e a gente estava passando pela essa onda toda de transformação tecnológica, que sem dúvida pode trazer muito benefício aqui, não só para nós, mas para vários negócios. E ele bateu muito nesse ponto, né? Tanto é que a gente remodelou, nós fizemos um PMO aqui, um escritório de projetos, e tudo que entra lá tem que ter justificativa detalhada, inclusive de custo, investimento e retorno, né? E aí a gente fica mais crítico, começa a materializar realmente aonde isso vai fazer sentido, de que forma e quanto custa isso, não só para desenvolver, mas para rodar, né? Qual é o payback disso, né? Então, tem que estar muito, muito pé no chão, assim. Então, ele tirou um pouco o ímpeto, né? Do que está acontecendo, né? E dizer, cara, vamos olhar para a coisa realmente como tem que ser, passo a passo, né? Não é eu botar água no feijão, mas é eu mostrar para vocês como as coisas acabam fazendo sentido. Fez sentido? Bom, aí avança num projeto que realmente quem é que vai ser envolvido, né? E aí a coisa, então, isso aí que tu falou, por aí. realmente faz bastante sentido, né? Bacana, cara. E me conta um pouquinho agora sobre jornada de rotina operacional e de futuro em relação ao teu envolvimento num negócio que opera assim multipaís, né? Como é que tu vê isso? Como é que tu encara isso? Como é que tu te organiza para um ambiente desse desafio que a gente tem hoje, assim, né? Claro que tem time, tem pessoas, né? Mas como o Lucas, assim, consegue ter, se isso é possível dizer, né, uma certa paz de espírito, né,
né? Ou até mesmo um pouco de ócio criativo em alguns momentos para poder lidar com esse transatlântico aí, né? Dá para ter. Então, como eu costumo me organizar? A Flag me ensinou muito isso, né? Tipo, como eles são uma empresa high-tech, é meio que assim, eles não aceitam, já tá no DNA da empresa, eles não aceitam qualquer processo que é repetitivo ou denso, cara, tem que ser automatizado de alguma forma, ou com alguma ferramenta, ou com IA, se for o caso, ou nem que seja uma fórmula no Excel, ou uma macro. Então, assim, aqui na Flag a galera é muito assim, e isso aí me permite ter muito mais tempo para pensar no estratégico. Porque, por exemplo, em outras empresas que eu passava, o fechamento financeiro era denso, era um processo moroso. Às vezes a gente virava à noite com o time, ficava até 4, 5 A horas da manhã. primeira quinzena ninguém fala comigo que eu tô no fechamento. Tipo, o time mesmo ficava piada assim, cara, às vezes literalmente virava à noite e tal, mas assim, a Lag, todo mundo que está aqui é high-tech. Então, a maioria das pessoas programa e tal. Então, assim, aqui a gente tem uma estrutura muito fluida operacional, apesar de estar em todos os países do mundo. A gente tem 2 RPs rodando, não é nem um só. A gente aqui consegue ter um nível de integração, tem 3, na real, porque é 2 RP e um back de sistema que consolida tudo. A gente consegue ter reconhecimento de receita, uma conciliação, os processos mesmo financeiros, de forma muito automatizada e estruturada. Tanto é que hoje a gente, no fechamento, faz tranquilo com o time. E funciona dentro do prazo que Olha só, é eu um quero exemplo, exigir. né? Por exemplo, eu quero ter o comitê de resultado no 6º dia útil do mês. E aí, para isso, tem que ter o fechamento financeiro, tem que ter um monte de coisa. Agora a gente está subindo a maturidade junto com a Comércio para o contábil também e com a contabilidade nos Estados Unidos. A gente está nesse momento agora. Mas internamente a gente conseguiu evoluir bastante. Então, assim, lógico que tem alguns problemas de fechamento normal, mas no geral, para o volume de transação, né? Porque se você parar a pensar. Tamanho, né? Tamanho da. 634 mil usuários. O nosso ticket médio nos Estados Unidos, por exemplo, é $26. A gente tem um produto de high ticket. São milhões de compras, entendeu? Todos os meses. Literalmente, é milhares de pessoas entrando e saindo da Lag. É low ticket, né? Assim, é low ticket. E é muita gente. Tipo, era para ser uma coisa muito mais complexa, mas como a gente tem os processos e os sistemas certos, funciona bem. Então, sobre essa parte, isso me ajuda muito a ter mais tempo, que você falou, ocioso, para poder subir a régua da empresa. Super importante isso, é algo que vou levar para a vida. Fora isso, eu acredito muito em rituais bem estruturados. A gente dedica muito tempo na Flag também, hoje em dia, para isso. Por exemplo, nossas WBRs, que é o Weekly Business Review da semana ali, né? Cara, a gente já evoluiu o formato disso aí, deve ter mais 15 vezes, sei lá, até chegar onde a gente quer hoje, sabe? E aí participam todas as áreas de negócio, a gente avalia todos os indicadores semanais da empresa e tudo que estava combinado de ser feito para mover o resultado. Então, hoje é algo que está funcionando cada vez melhor. Me ajuda a ter uma visão rápida ali da execução tática de todos os times frente ao resultado. Por exemplo, toda segunda-feira eu dedico para fazer o weekly com essas áreas, né? FP&A, controladoria, finanças, legal. E aí a gente já bate tudo que vai ser entregue na semana, né? Dentro do que a gente chama de KRT. Tipo, KRT é o Key Result tático. É tipo, o que a gente tem que entregar no trimestre. Como que a gente dividiu aqui, para ficar mais fácil de entender? A gente tem um objetivo no ano. Cada trimestre, cada time desse tem alguns objetivos trimestrais para serem entregues. Que a gente divide em KRTs, que a gente chama. E eu uso a weekly semanal, né? A semana ali, para poder bater o progresso dentro do que tem que ser entregue no trimestre. E aí, toda segunda a gente bate e toda sexta tem a sprint do time inteiro, da liderança do time, para a gente apurar o que foi feito, coisas que atrapalharam, bloqueios e tal. Então, assim, eu me organizo assim. A segunda para bater o que vai ser feito na semana, redefinir prioridade. Sexta-feira a gente faz a sprint para cá. Por que não entregou isso? Pô, tal área atrapalhou, a gente estava dependendo de tal, o engenharia não saiu tal. E aí eu consigo usar o meu papel para dar o enforce, né? Dar a pressão que precisa para poder sair com as outras áreas, se precisar subir para a direção e tal. Então, esse é o modelo que funciona para mim. É segunda, o weekly, sexta, a sprint. Isso está muito ancorado em maturidade de cultura, né, Lucas? Né? Eu acho que isso tem muito a ver com esforço, e isso que tu comenta é realmente uma valorização e uma profissionalização da gestão moderna, né? Principalmente quando a gente olha para um cenário como o de vocês, assim, que é multipaís, né? E me diz uma coisa, quando tu chegou, a empresa já estava operando em mais de uma região, ou isso estava ainda dando os primeiros passos? Como é que tu te inseriu nesse contexto de ir além mar, né? Até como experiência profissional, assim, né?
Assim, já estava já. Desde que eu cheguei, a gente dobrou de receita já. Mas já estava nessa estrutura pulverizada, né? A empresa, por natureza do negócio, ela é global, porque não tem a nossa tecnologia em quase nenhum lugar do mundo. Então, as pessoas do resto do mundo, elas têm que comprar Exit Lag para poder não ter lag jogando em outros servidores do mundo, sabe? Então, o negócio Perfeito. mesmo já é global, assim. Porque Fantástico, né? vai lançar GTA agora, Já nasceu para isso, né? já nasceu para isso. Tipo, a gente foi muito tempo alocado no Brasil nos primeiros anos, mas não fazia sentido, porque a gente estava atuando em um jogo só, sendo que a tecnologia funcionava para vários jogos, entendeu? Por exemplo, vai lançar GTA agora. Vai dar um mercado de games absurdo, né? Maior investimento de bilhões no jogo e tal. Ah. Pessoas que quiserem não ter lag quando lançar GTA Online, provavelmente eles vão procurar Exit Lag para poder melhorar a latência. Então, você jogar na performance alta mesmo. Então, o negócio é feito para ser global. Então, já era global, pulverizado e tal, só que a gente conseguiu escalar muito a nível de negócio. Então, a gente dobrou a receita. Aí, como que você perguntou, né, do desafio? Assim, eu sempre, na verdade, tive um perfil de ir para dentro do desafio e achar que eu vou conseguir. Tipo, por exemplo, quando eu cheguei no G4 lá, eles me deram a área de legal. Eu nunca tinha trabalhado diretamente com jurídico e eu peguei lá e a gente fez acontecer. Assim, eu acho que a gente nunca está 100% pronto, tipo, para Boa, nada. é verdade. Não é nada. Nunca vai estar 100% pronto. Você deve ter seus desafios aí, até como empresário, Claro, que você sim. pensou, eu não estou pronto, tipo, 100%. Eu não tenho todo o Vamos para conhecimento que eu cima. preciso. Vamos para cima, né? Então, eu tenho um pouco disso já. Para mim, deu certo na vida, né? Tem até gente que fala assim, mas pode ser responsável se assumir alguma coisa e tal, que você não tenha total domínio, mas eu não concordo muito disso. Eu acho que se você quiser fazer acontecer mesmo, vai dar. E se tu mapear os casos de maior sucesso aí, né? Não só empresários, mas executivos, cara, tem muito a ver do que tu está comentando aí, né? E é quem faz o mundo acontecer no final das contas, né? Acho que esse é o. Eu tenho essa filosofia, acho que é o que me trouxe até aqui, assim, para quem se falou, quem está ouvindo, tipo assim, se eu não tivesse essa mentalidade, eu tenho certeza que eu não ia ter assumido como head de finanças no G4 com 23 anos, não ia ter como head da Jovem Gênesis, que era a empresa que estava em evidência no mercado, não ia ser hoje no cargo que eu estou nesse Stag, enfim, não ia estar na jornada, sabe? Muito Mas bacana, cara. um pouco assim. Mas o segundo ponto que você falou, mas por outro lado também, eu sei que assim, se eu subir na minha régua, a nível, por exemplo, conhecimento global, tributário global, eu tenho que fazer por onde, né? Então, aí eu caio para dentro de estudar e eu gosto muito também de mentoria, sempre uso artifícios mentorias para a última que eu tive a oportunidade de ter algumas conversas com o Diego Barreto lá, que hoje é CEO do iFood. Então, sempre é um cara muito maior que eu, sabe? Tipo, o Barreto na época ele estava com finança do iFood. Quando eu tive umas 3 conversas com ele pessoalmente mesmo, Animal. sempre o tempo dele ali para me mostrar. A gente se relaciona, animal, cara. A gente se relaciona com empresas que são investidas pelo iFood, sabe? Na estrutura deles, assim, e tivemos a oportunidade de conversar com ele, com o time, e, cara, isso aí é muito valoroso, assim, né, para um momento, né, cara? E olhando, sabe, Lucas, para o cenário que a gente tem hoje, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo, sob o ponto de vista de mercado de games, né, cara, até mesmo outros mercados, assim, como é que vocês se posicionam, como é que vocês se organizam nesse sentido, do ponto de vista de oportunidade e se manter no topo do Everest, né? Claro, sem entrar em segredo de negócio, né? Como é que é essa dinâmica num dia a dia estratégico de posicionamento, assim, né? E de daqui a pouco acesso à informação, né? Do que está vindo, principalmente no mercado de game, assim. Existe algum canal com esses grandes players? Como é que vocês se posicionam ou pretendem se posicionar? Porque eu acho que é um ponto, assim, que eu tenho uma particular curiosidade, assim, né? De saber também. Então, eu tenho tido a oportunidade de todo ano ir lá para fora consumir informação, né? Eu fui para Cyster, que é aquela feira lá no Vale do Silício. Sim. Fui para Boston, com o Stu, também que é CEO da Zitlag, a gente foi lá entender o mercado, falar com vários investidores. Agora fui para dentro do órgão. Então, isso me ajuda muito a ter visão do que eles estão pensando lá fora, porque geralmente chega no Brasil a mesma tendência de mentalidade do mercado, o que eles estão esperando. Então, o que a gente gosta de fazer aqui é de beber na fonte direto, que é ir para lá e participar dos eventos dos grandes bancos ou das grandes feiras de investimento lá, para poder entender como que o mercado está se comportando. Por exemplo, hoje o mercado é muito mais drivado para eficiência. Antigamente, você deve ter percebido isso aqui no mercado de startup, que
antes era muito dado para growth, né? Minha receita crescendo, X, quando fez, dobrou, triplicou, né? A galera nem olhava cash flow, olhava. Hoje já mudou totalmente. Hoje a galera é muito drivada para LTV sobre CAC, para EBITDA, margem EBITDA, para o que a gente chama lá de Rule of 40, que é tipo, qual foi o crescimento da empresa ano após ano e qual foi a margem EBITDA. Isso tem que dar no mínimo 40%. Então, tem os indicadores, assim, até que a gente traz lá de fora, que a gente usa aqui nesse Stileg de forma estratégica, porque a gente sabe que é o que vai aumentar nosso custo, caso a gente quiser fazer qualquer coisa disso. Então, mas até empresas tradicionais aqui, que eu já ajudei, tipo, como advisor, ou na conversa, ou qualquer coisa assim, faz sentido usar indicadores assim, porque você consegue equilibrar o quanto você vai crescer com a eficiência que você vai ter no período, sabe? É algo que eu tô vendo que a galera tá usando muito lá fora, é consolidar, Legal, tipo, sempre olha quanto cresceu ano após ano e quanto que gerou EBITDA no ano. E aí esse é o indicador principal, que mede as duas frentes, né? Crescimento e eficiência. E é algo que é muito bacana. Mas sobre aí a pergunta que você quis fazer era sobre como a gente se adequa a conhecimento assim externo ou isso, né? Como é que vocês lidam com esse desafio de evolução da própria tecnologia do mercado de games, ou da oportunidade que ela vai gerar no futuro, né? Eu entendo que eles impactam diretamente na cadeia de crescimento, né, de vocês, né? Eu vou lançar, sei lá, o GTA 5, enfim, e com como esse planejamento de uma tech desse porte pode, assim, se correlacionar com vocês de maneira estratégica ou de oportunidade, ou como isso pode influenciar positivamente ou negativamente, né? Enfim, né? Essa é a sensibilidade do nosso mercado, mas o que a gente está fazendo? A gente está evoluindo várias ferramentas para estar mais integrado e em sinergia com o mercado. Por exemplo, a gente tem mapeado, a gente tem um time de games interno que mapeia todo o lançamento dos jogos. Eles testam o produto em todos os jogos. Eles fazem isso diariamente. Eles têm mapeado todas, né, nem só lançamento de jogo, todas as filtros. Por exemplo, Fortnite vai lançar uma versão nova, ou uma filtro nova, que a gente acredita no potencial que isso vai dar um boom no jogo. Vamos tentar drivar nossa estrutura de marketing já para se antecipar e fazer um saquei. Bom, inteligente. Muito bom. A gente está tentando ser muito mais dinâmico, né? Tipo assim, integrar com o mercado mesmo. Cara, o jogo tá lá na Índia, vai lançar um jogo, uma versão, nosso time de game já tem que saber, já tem que estar integrado com o time de marketing para a gente fazer uma ação lá com os creators daquele país, com os criadores daquele país. E isso chega em tipo e tu tem que fazer toda a questão de fazer a conta fechar depois, né? Exatamente. Essa é o problema. Isso aí tem que balançar. Manda pro Lucas lá, que o Lucas lá, manda pro Vasconcelos lá que ele resolve, hein? Então, aí tem que balancear isso, é muito dinâmico, né? O mercado de games é muito dinâmico. Então, se a gente. Isso exige que a gente seja, tipo assim, performance alta, sabe? Não dá pra gente ser lento. Não dá pra ser um financeiro que, tipo, eu fico sentado na minha cabeça aqui, na minha cadeira aqui, avaliando pós-déficits contábeis e tal. Eu tenho que ser o cara que olha assim, cara, vamos ter que realocar budget lá para a Índia, porque vai ter um lançamento bizarro daqui a um mês. Tal. Então, é muito mais dinâmico. O financeiro tem que estar preparado estruturalmente para isso. Tipo, legal, aqui, pelo menos. Não, bacana, cara. Eu acho que é um desafio super, assim, interessante. Eu acho que assim, até um diferencial, né? Tu poder conviver num ambiente como esse, do ponto de vista de oportunidade profissional e de acesso, né, a um ambiente que, cara, não é qualquer um que chega, né? Acho que isso é muito, muito valoroso, assim, né? Eu sempre brinco, né, cara, quando o papo é bom, passa rápido, né, cara? Já passou quase meia hora aqui, eu tô arranhando a superfície do planeta da Stileg contigo aqui, para ver o assunto, né? E eu queria, cara, assim, que até para a gente não estender muito, né, para o time, né, a ideia é provocar e deixar o pessoal até curioso em relação a vocês, que tu pudesse contar um pouquinho sobre as tuas palavras, cara, o que é a Stileg hoje, pelos teus olhos como gestor, e que mensagem tu poderia trazer, cara, para o mercado de back-office, cara, assim, a galera que está na tua cadeira, ou as empresas que estão procurando um profissional como o Lucas, cara, o que eu precisaria, assim, cara, ter na minha lista, né, de must have, né, para que as coisas realmente funcionem, assim. Acho que seria bem legal, assim, para um fechamento bacana, né? Boa. Cara, Stileg é um software de otimização de rota. Então, assim, a internet hoje, ela é toda conectada no mundo por cabos submarinos, não sei, assim, quem já estudou mais sabe como que funciona a infraestrutura. A gente é como se fosse o Waze dessa infraestrutura. Da mesma forma que, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, né? Eu tenho vários caminhos para chegar no Rio. Tem avião, eu tenho ônibus, eu tenho carro, eu tenho várias rotas de carro.
Só que assim, se eu não tivesse o Waze hoje, eu não saberia qual o caminho que eu iria percorrer mais já. Pode ter tido um acidente ali, pode ter tido uma batida, pode estar Bela estruturado. referência. Aí que CityLag consegue fazer o que o Waze faz, o Google Maps faz, só que de forma global, com todos os servidores do mundo mapeado, todos os IPs de qualquer região que você tiver, e a gente consegue levar a sua conexão, né, do ponto que você está até o servidor, né, onde opera o jogo, da maneira mais rápida possível, em tempo real ali. E caso, inclusive, se essa conexão piorar, a gente já troca para outra rota. Animal, cara. Entendeu? Então é como se fosse uma machine learning tipo, bizarra construída que consegue incorporar isso tudo. Então, qualquer jogo que você quiser jogar em qualquer servidor do mundo, você vai ter dificuldade na latência, vai ter fricção ali até a sua conexão chegar lá, né? Tem que percorrer essa Fantástico. distância. Fantástico. Para mim é bruxaria, tá, que vocês fazem aí, tá? Essa nível entendeu? 13 anos construindo isso aí. Acho que são 13 anos ou mais, até, desde que os meninos começaram. Porra, animal, cara. É realmente um software que não é um software que começou agora, que não tem todo um Não, fantástico. Não, e o mais bacana é que é daqui, é brasileiro, né, cara? Os caras vieram aqui e fizeram a parada acontecer, né, cara? Exato, isso aí é um orgulho pra gente ser brasileiro e, inclusive, animal, cara. A gente consegue levar o Brasil, né, através desse lag. Você perguntou, cara, o que a pessoa tem que estar na minha cadeira, pelo menos, que eu enxergo, tá? Até tem movimento de muito CFO virando CEO, não tem como você hoje ser um cara de finanças sem entender profundamente de negócio, sem entender profundamente de comercial, sem entender profundamente de aquisição, sem entender profundamente de gestão de pessoas, sem entender de mercado, sem entender de valuation, de relacionamento com o investidor. Então, assim, a cadeira de finanças, para mim, ela cresce, inclusive ela está em evidência aí, se você olhar no mercado hoje, né? Porque é um cara que consegue olhar para frente e ajudar a escalar o negócio em alta velocidade, seja o nicho ou o mercado que é, né? Então, assim, não é mais aquele cara que, cara, vou olhar aqui minha composição de dívida, vou olhar aqui meu passivo tributário, vou olhar aqui se minha conciliação está sendo bem feita. Isso aí é o beabá, é o básico bem feito. O que você consegue realmente mudar o jogo é você ser um cara que consegue mudar o negócio através dos conhecimentos de finanças, conectando o planejamento financeiro ao planejamento estratégico da empresa de 3, 4 anos. Eu penso assim, em torno da minha cadeira. As empresas que querem ter isso, que é o que você falou, é o que eu falei, né? Vai depender do porte, né? Mas, cara, se você passar de 2, 3 milhões de receita, ter uma área de FP&A bem estruturada, uma área de controladoria bem estruturada ajuda. Antes disso, você tem que ter uma área de tesouraria que tem não só os processos bem feitos, mas que dê capacidade analítica, porque tudo sai da tesouraria. A tesouraria tem um plano de conta bem executado, bem construído. Se a base não estiver bem feita, não adianta trazer quem for, que não vai funcionar. Então, assim, primeiro é ter a base bem feita, que é a tesouraria, contas a pagar, contas a receber, plano de contas, ter uma capacidade analítica, confiabilidade, estrutura dos dados bem feita. Depois você pensa em levar isso para o campo analítico e a nível de negócio. Então, acho que é por aí. Não, animal, cara. Eu tive a oportunidade de... Eu sou muito amigo do Marcos Perillo, que é o CFO da Conta Azul. Volta e meia a gente conversa e tricota algumas coisas e troca conteúdo e... Cara, parece que tu ensaiou o papo com ele, assim, né, cara? Ele é um cara mais old school, assim, né? De uma outra geração. Né? Ainda sendo muito rock and roll, brinco com ele, mas é um cara que tem um drive de mentalidade muito parecido com a tua, assim, parece que vocês estão muito alinhados e são de gerações diferentes, então acho que significa que estão nessas cadeiras não é à toa, né? Porque realmente constroem uma percepção de formação e visão de negócio, né? E eu brinco com ele, né? Cara, às vezes vocês são aqueles caras que o pessoal não quer tirar no amigo secreto, mas alguém tem que tomar algumas decisões, né? É o chato ali, né? Que bota a ordem na casa, mas é algo realmente fundamental para trazer a empresa para uma jornada de mitigação de risco, né, Lucas? Acho que esse é o grande... Sim. A gente nunca vai eliminar o risco, mas a gente pode mitigar, assim, ou poder medir, né, até onde eu posso nadar num lago aí, né? Não, animal, cara. Exatamente, estar mais preparado para assumir o risco, né? A gente tem que estar mais preparado. Exatamente. Pessoal, eu queria me direcionar ao encerramento aqui, né? Eu sei que o Lucas tem um dia a dia puxado. A intenção era mostrar o rosto do Lucas para vocês aqui, saber que ele não é um IA, ele existe, né? De um exemplo de companhia brasileira, né, que não só atua aqui, mas teve um potencial de crescer e aí dominar vários mercados no mundo e ser uma referência, e com ela ter todo digamos assim, uma jornada de desenvolvimento de governança e profissionalização. E profissionais como o Lucas, né, são
peças fundamentais, também são patrimônios que a gente tem aqui no Brasil e que servem de exemplo, né, de conduta, de resiliência e de acreditar em negócios do tamanho que a Estilec se tomou. Eu quero mais uma vez, em nome da Comércio, de todo o nosso relacionamento aqui, agradecer o teu tempo, Lucas, e te passar aí para umas últimas considerações, alguns puxões de orelha que tu queira dar na turminha aí, né, que está nos ouvindo, para que possam seguir em frente, né, sem desistir, né, porque a gente sabe que não é só algodão doce, né, tem dias difíceis também, né, que a gente passa, e isso faz parte do jogo do desenvolvimento profissional e de qualquer companhia, né. Obrigadão, brother. Sim. Valeu, Ângelo. Obrigado pelo espaço, cara, pela recepção. Sempre bom falar com vocês também. Comércio é a empresa que eu realmente acredito muito, senão não estaria falando isso aqui. Acho que vocês também têm essa pegada de negócio, né? E vocês conseguem se adaptar a um ambiente que cresce rápido, que para mim é o maior diferencial de vocês, no caso. Isso aí é muito bom, porque a gente carece muito disso no mercado contábil também, né? Quem é empreendedor sabe que mercado contábil e em tudo, né? É difícil ter parceiros que realmente se adequam ao modelo de negócio e estão ali presentes. Mas acho que vocês fazem isso muito bem, sempre fizeram, desde a Jovem Gênesis, por isso que faço questão até de todas das empresas que eu estou de serviço, né? Que é o foco de vocês, eu atuo com vocês. Mas isso é bom, vocês não perderam a essência, acho, mesmo crescendo aí. Cara, sobre puxão de orelha, que você brinca, mais empresa que quer crescer rápido, cara, é difícil pra caramba mesmo. É pressão independente da cultura da empresa. A gente erra bastante também. Só que acho que o ponto-chave é o que você falou, é estar preparado para assumir mais risco. Tipo, assumir risco, vamos botar. Qualquer um consegue fazer, né? A gente consegue pegar empréstimo, fazer o que for para acreditar no negócio. Agora, você está preparado, você ter confiabilidade nos números, você ter mais áreas que se falam, né? Não ter silos dentro da empresa. A área de marketing fala com a área de produto bem. Tem processos e rituais para eles falarem. Você ter os rituais certos, estruturados, uma boa WBR, um bom comitê de resultado, ou seja o nome que for, e você conseguir conectar a direção da empresa ou quem toca as empresas, os founders, com o tático e operacional, é o que vai te fazer estar preparado para o risco. Eu penso assim, entendeu? E a área de finanças, ela consegue ser um orquestrador disso junto com o CEO ou quem estiver tocando mais ali internamente. Então, acho que o principal ponto é ter dias difíceis melhores, né? Sem perder tanto cabelo. Sim. Conseguindo dormir de boa. Fantástico, eu agradeço, parabéns aí pela tua jornada e por acreditar na gente, né, e vamos junto aí, que eu acho que muita coisa bacana vai surgir, e eu espero poder gravar novos conteúdos contigo aqui e levar vocês como um exemplo de resiliência e de sucesso aí para toda a nossa base. Obrigadão, brother. Valeu, Ângelo. Obrigadão, cara. Abraço. Falou, abraço. Falou.